Então, meus amigos, nós vamos começando hoje o capítulo 7, Carta da Misericórdia. Nesse capítulo, a irmã Dufour fala várias vezes sobre arrogância. Ela demonstra a importância e as questões negativas disso para o nosso dia a dia. E ela fala muito sobre arrogância e mágoa. É outro tema que ela fala muito presente nos nossos grupos. Claro que esse capítulo e muitos outros, o espírito de irmã Dufour, através da mediunidade do Vanderlei de Oliveira, ela se direciona mais especificamente aos chamados núcleos espíritas. Mas essa mensagem é muito ecumênica. Porque falar de arrogância, mágoa e de sentimentos, fala de qualquer outro grupo, seja ele católico, seja ele de uma corporação, seja ele justamente de uma empresa, seja ele de uma escola, seja o que for. Então, todas essas informações aqui, elas visam atingir a melhoria comportamental relacional de qualquer grupo. E, mais uma vez, permitindo a nossa autoconsciência, o despertar do nosso self, do nosso eu. E ela começa fazendo a citação do Evangelho Fantástico, que ela disse aqui na Carta Misericórdia. A passagem está em São Mateus. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis a vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus. Jesus, muitas vezes, ele fala isso, até em João, capítulo 8, 15, né? A ninguém eu julgo, vós julgais conforme a carne. Quer dizer, Jesus já sabia de todo esse processo cerebral de comportamento de bando, todo esse automatismo de sobrevivência que nós tínhamos. Ele já sabia disso. E ele é o mestre, ele é o arquiteto do planeta. Ele sabia perfeitamente de como nós ainda utilizaríamos e precisaríamos utilizar esses mecanismos para a nossa sobrevivência. Utilizamos, e muitas vezes ele seria mais negativo em muitas situações na nossa vida. Mas por que nós temos uma tendência de olhar o defeito dos outros, né? E não olhar os nossos próprios? Existem vários mecanismos, gente, que a mente utiliza para compensar mecanismos de que a gente está mal ajustado emocionalmente ou com os nossos sentimentos. Como eu disse, o cérebro e o corpo sempre vai procurar homeostasia. Homeostasia é a tentativa do equilíbrio do meio. Muitas vezes, essa tentativa acaba sendo de forma muito disfuncional. A tentativa de compensar por um tempo, mas acaba sendo disfuncional. Então, realmente, nós muitas vezes nos utilizamos desses mecanismos para compensar justamente situações que a gente não está muito bem resolvida conosco. E uma das situações que nós vemos muito defeitos dos outros, muito bem explicado por Freud, que tem embasamento científico, é o mecanismo de projeção psicológica. O mecanismo de projeção psicológica é quando a gente tende a ver os nossos defeitos nos outros, nós projetamos os nossos defeitos nos outros. Isso diminui a pressão interna emocional nossa, nos ajuda a suavizar essa pressão interna. E a gente faz essa avaliação do defeito dos outros de tal forma que os defeitos alheios, que são os nossos próprios, se tornem mais insuportáveis, se tornem mais evidentes, se tornem mais inaceitáveis, no sentido deles. Então, a projeção psicológica, muito estudada por Freud, é uma tentativa justamente de diminuir essa nossa não aceitação, da nossa vergonha, do nosso medo, da nossa inquietude, inquietação íntima, dos nossos sentimentos mal resolvidos. Esse é um dos mecanismos que nós tendemos justamente a ver o defeito dos outros. E outros têm uma coisa chamada de viés de autoavaliação. Nós já falamos várias vezes sobre os vieses cognitivos, o cérebro toma um caminho, ele toma um atalho para dar respostas rápidas e, na maioria das vezes, infelizmente, essas respostas não são reais, não são verídicas, elas não são perfeitas, porque a gente não consegue abranger a complexidade de uma situação, somente usando os vieses do cérebro. A gente responde rápido, ou julga rápido, ou tende a chegar a uma conclusão rápida. As crenças nossas centrais, as crenças que nós adquirimos ao longo do tempo e cultuamos e formamos ela, eles sustentam esses nossos vieses. E um deles é o viés de autoavaliação. Muitas pessoas podem ter um viés justamente de superioridade, achando que justamente porque são boas em determinada coisa, elas acham que todas as outras pessoas são falíveis. Por exemplo, se eu achasse que eu sou um excelente motorista, pode, não estou querendo que isso vai acontecer.
pode acontecer de eu achar qualquer outro motorista, portanto, inferior, e eu tenho o direito, justamente, de olhar os defeitos dele. Eu não sou vulnerável, aquele motorista, o outro é, porque eu sou melhor do que ele. Isso é um viés de autoavaliação. Isso é uma distorção cognitiva, não deixa de ser. E quando nós temos esse viés de autoavaliação, a gente tende a reforçar o nosso ponto de vista crítico. Se eu sou muito bom em algo, eu vou tentar realmente criticar os outros. Isso não acontece sempre. Eu estou querendo dizer que isso é uma das explicações de neurociência do comportamento para justificar por que eu vejo justamente o cisco no olho do meu irmão, não vejo a trave no meu olho, como diz Jesus. Mas ela começa aqui no primeiro parágrafo, gente, já falando sobre arrogância, ela cita muito essa palavra. Então, veja lá. Um dos efeitos mais inconfessáveis da arrogância em nossos relacionamentos é a nossa falta de habilidade para conviver com honestidade emocional perante o brilho dos êxitos alheios. A arrogância justamente é essa atitude justamente do extremo do egoísmo, do orgulho. É quando o ego ele justamente transbordou, ele se tornou disfuncional. A arrogância justamente é essa atitude de superioridade e presunção. E toda atitude de arrogância, como nós já comentamos outras vezes, também é um mecanismo de compensação emocional. Quando uma pessoa se torna muito arrogante, ela coloca uma exacerbação das suas qualidades psíquicas, de habilidade, seja lá o qual for, para compensar justamente as suas inseguranças. Então, com certeza, uma pessoa arrogante, ou quando nós temos uma postura de arrogância, nós estamos querendo compensar a nossa fragilidade, estamos querendo compensar o nosso medo, as nossas inseguranças. Isso é nítido porque o cérebro está se sentindo ameaçado. Toda vez que o cérebro se sente ameaçado, ele quer sobreviver. E ele utiliza de vários outros mecanismos. Vejam só como nós não podemos ficar sempre nesse joguete. E ao longo da nossa vida, ou de milênios, desde que nos tornamos homo sapiens, vamos dizer assim, a gente vive nesse jogo, é para a nossa sobrevivência. Mas a pergunta é até que ponto a gente vai continuar vivendo só nesse automático? É por isso que nós estamos aqui fazendo essa reflexão. É por isso que a gente tem o córtex pré-frontal, esse córtex, essa região do cérebro, que está atrás da testa, que nos permite fazer essa reflexão, de atualizar, de refletir, de se interiorizar realmente o que nós queremos, o que tem significado de fato para nós. De colocar o pé no freio. A gente quer falar para o nosso automatismo cerebral, peraí, para tudo, que eu quero rever tudo isso aí, de forma mais clara, mais lúcida. E é o que nós devemos fazer. Então, quando ela diz honestidade emocional, ela quer dizer isso, que devemos justamente sentir, que é justamente a inveja, o ciúme, nós já comentamos sobre isso, que é a capacidade de aceitar, identificar e aceitar os sentimentos que a gente diz inapropriados, ou aquilo que a gente não gosta. Porque é aquela situação, gente, a gente está varrendo uma casa e joga o tapete para debaixo, joga o lixo para debaixo do tapete. A gente está sempre no nosso dia a dia fazendo esses mecanismos, jogando essas emoções ou sentimentos ditos indesejáveis para as nossas regiões mais profundas do cérebro, inconsciente. E elas vão surgir de uma outra forma, né? O cérebro justamente vai querer, entre aspas, cuspir isso de outra forma. Como diz o mestre Jesus, não há nada, não há nenhum segredo que não venha à tona, né? Um dia toda verdade, toda mentira se tornará realmente descoberta. Jesus já fala isso no Evangelho. E ela continua falando assim, com rara facilidade, sob a ação fascinadora da arrogância, julgamos-nos os melhores naquilo que fazemos. Esse é um efeito dos mais perceptíveis do estado orgulhoso de si, isto é, a propriedade mental de nos toldar a visão para enxergar o quanto nos iludimos com as fantasias do ego. Lembrando que eu já falei que o ego é importante para a sobrevida da mente, que ela produz o orgulho e o egoísmo, ele é importante até certo ponto para a sobrevida mental, para os cuidados e autocuidados que nós precisamos. Lembre, gente, o cérebro foi criado primeiro para fazer a gente viver, ficar vivo. Depois, questões éticas, morais, culturais, intelectuais, ele vai preocupar depois. Então, só para vocês terem uma ideia, parece apenas uma curiosidade, mas olha só. Existe uma hierarquia do ponto de vista de sobrevida das regiões do cérebro. Quando uma pessoa tem uma parada cardíaca ou falta de oxigênio no cérebro, as primeiras regiões a serem lesadas é justamente a que são
filogeneticamente mais evoluídas, como o córtex pré-frontal, as regiões ditas do raciocínio lógico, da atenção, do controle liberatório. Porque o cérebro ele quer conservar as regiões mais profundas, que mantém respiração, digestão, batimento cardíaco, isto é, o cérebro quer sobreviver. Então, só que vocês verem, quando a gente tem alguma lesão no cérebro, o corpo, o cérebro, ele tende primeiro a salvar as regiões ditas mais antigas ou mais animais, que mantêm a nossa vida. Por isso que o cérebro ele quer comer, dormir, procriar e procurar abrigo. Vamos continuar aqui. O senhor Allan Kardec teve ensejo de destacar, com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na sua supremacia, das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez de o mal que exalçaria. Ele vai comentar isso mais adiante. Olha o comentário da Hermance. Na maioria das vezes, o mérito alheio ainda é recebido no nosso coração como uma ameaça ou até mesmo uma afronta. Raramente admitimos tal verdade. O hábito milenar de racionalizar nossos sentimentos constitui uma couraça psicológica enrijecida pelo orgulho. Olha, racionalizar nossos sentimentos. Gente, é super humano e natural nós sentirmos inveja, até justamente sentir um ressentimento de uma pessoa que está se dando bem e nós gostaríamos de ter aquilo. Isso faz parte da nossa condição humana, nós já falamos sobre isso. Essa é uma reação de que aquilo tem significado para nós. Então, essa questão de termos a inveja, o ciúme, do êxito alheio, isso faz parte da criatura humana, no sentido de buscar melhoria, seja física, seja para a sua sobrevida e etc. O problema, como eu disse, é quando esses sentimentos ou emoções que são para a nossa sobrevida, eles passam a ser disfuncionais, isto é, eles passam a entornar o caldo, e a gente passa a viver em função deles. As nossas ações passam a se basear neles. Então, nós sabemos disso, gente. Quando uma pessoa está se dando muito bem num trabalho, ou muito bem em alguma coisa, você pode sentir até ameaçado a sua posição no trabalho. E aí, o que fazer? Eu vou destruir essa pessoa? Eu vou eliminá-la? Eu vou justamente colocar essa pessoa moralmente em situação de perigo? Vou justamente denunciar coisas negativas desta pessoa, inventar histórias dessa pessoa? Então, vejam só, gente, cada um vai fazer uma coisa de tal fato para tentar trabalhar com esse sentimento desagradável. E a pessoa está em êxito. Ela está destacando na minha frente. O que eu faço? Eu vou eliminar, vou diminuir ela? Ou eu vou trabalhar para que eu também possa crescer? Então, gente, são escolhas que essas escolhas vão depender justamente da cultura, da questão ética, moral, das nossas crenças internas. Por isso que aí vem a questão das religiões, não no sentido somente moralista, não é isso, mas que nos coloca justamente em contato com o nosso self, com o nosso íntimo, do que tem significado para você. Porque, às vezes, o que o outro está tendo êxito, de fato, não tem significado para você. Aquilo justamente é uma pressão social, é uma pressão econômica, profissional, para que você tenha aquilo que ele está tendo. Aquilo nem tem significado para você. Então, estou querendo aqui refletir junto com vocês o que a irmã está falando. Que nós temos esses sentimentos, sim, mas não quer dizer que a gente tem que agir com base nele. Lembre-se que as emoções e sentimentos são apenas avisos. O cérebro está avisando, alguma coisa está acontecendo lá fora. Você vai fazer alguma coisa ou não? É isso que o cérebro está querendo dizer. Como o nosso cérebro, ele realmente não é feito, ou não é feito de fato para viver na savana de milênios atrás, hoje nós estamos numa savana emocional, psíquica, social, virtual das redes sociais, nós temos mais do que tempo suficiente para pensar, repensar, né? E nós estamos falando mais uma vez de identificar nossas emoções e sentimentos, aceitá-los. Acima de tudo é isso. É o primeiro passo para isso. Aí ele responde, olha o que o Espírito responde a Allan Kardec. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social,
quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Ela vai falar sobre isso, sobre honestidade emocional. Que quando a gente não tem essa honestidade emocional, assim isso várias vezes, gente, que nós estamos falando. Enquanto a gente não identifica a emoção, quando a gente não faz justamente a aceitação dela, é muito difícil fazer esse processo, é muito difícil. A gente vai continuar colocando a sujeira debaixo do tapete. O cérebro faz isso. Aí vem vários fenômenos, gente, vieses, vem os fenômenos de projeção psicológica e tantos outros que a psicologia sabe dizer isso muito bem. São mecanismos de compensação. Quando a gente não aceita essas emoções, esses sentimentos, nega, sufoca. Já falei para vocês que existem trabalhos científicos demonstrando evidências científicas de quanto mais uma pessoa ela tente reprimir emoções e sentimentos, no sentido de negá-los, ela tem mais chance de desenvolver neuroticismo, ansiedade, depressão, desconfiança, dificuldade de relacionamento social. Então, não quer dizer que a gente tenha que sair agindo com base nos sentimentos. Emoções e sentimentos são amorais. Amorais. É apenas uma reação do cérebro para a sobrevida. O cérebro está demonstrando que está acontecendo alguma coisa interna ou externa. Não queremos dizer que nós temos que seguir aquele aviso. Ela continua. A educação dos sentimentos depende de abundante honestidade emocional para conduzirmos à verdade sobre nós mesmos. Sem consciência de suas raízes, jamais admitiremos a presença do ciúme e da inveja. Olha o que falamos. Ela fala monstros roedores da paz interior. São monstros porque realmente não são aceitos, né, gente? Como algo natural, suave, tranquilo, que faz parte da nossa condição humana. Eu já falei sobre isso, isso tem validade científica, que é a nomeação dos afetos. Quando nós sentimos algo e a gente não para nomear, falar o que estamos sentindo, fica uma situação cada vez mais automática e não conscientizamos isso. Eu já falei para vocês que quando a gente ativa o nosso córtex pré-frontal, essa parte, ela que identifica a emoção e dá um nome para ela, quando a gente faz isso, não é apenas dar nome aos bois, não é só isso. Porque quando a gente dá um nome à emoção, a gente ativa esse córtex pré-frontal e ele consegue, até certo ponto, silenciar os núcleos da amígdala. A amígdala é uma estrutura profunda no cérebro, onde parte nossas emoções mais básicas e mais primitivas, medo, raiva, tristeza, alegria. Então, ela consegue modular até certo ponto isso, só da gente nomear uma emoção. Então, realmente, como um dia eu estava discutindo até, conversando com o professor meu, a gente não vai aprender isso como se uma pessoa quisesse aprender a nadar, lendo a teoria, como é que aprende a nadar, espera cair um dia na lagoa, no rio, para tentar nadar. Então, ninguém aqui vai querer aprender a nadar só na teoria e vai esperar cair no lago, no rio, para nadar, tentar nadar. Então, tudo que nós estamos aqui discutindo, gente, é a importância da prática e desenvolvimento do hábito. E só se faz isso quando a gente está desperto para isso. Isso é um dos primeiros pontos para desenvolver o autoconhecimento. Porque nós somos seres humanos. Esse automatismo ele é muito forte, gente. Ele é muito forte. Nós vivemos mesmo da reatividade emocional e produz os sentimentos. Como eu disse, as emoções são mais profundas, as emoções produzem os sentimentos. O sentimento é quando o cérebro ele começa a querer entender aquele ponto, mas a gente não consegue racionalizar o ponto de dar nome, que deveríamos dar o mais rápido possível. É uma forma de tentar silenciar essas regiões mais profundas. Isso é muito comum nos núcleos ditos religiosos, né, gente? Eu já disse para vocês, os nossos pais, avós, não foram educados para identificar as emoções, para dar nome para elas. As emoções e os sentimentos sempre foi algo subjetivo, algo justamente não aceitável, algo justamente embaraçoso, algo que está associado à fraqueza, desequilíbrio. E emoção e sentimento fazem parte da nossa sobrevida, tão importante como qualquer outra função. Então, nossos pais, avós e educadores, eles não foram preparados para isso. E nós somos uma consequência do meio. Então, realmente, tivemos e continuamos com esse modus operandi. Achamos também que emoções e sentimentos são algo muito subjetivo, muito inconveniente, e para mim não serve para nada. E a gente joga a sujeira por debaixo do tapete. Então, chega esse momento que a gente precisa cada vez mais tornar-nos humanos. Humano.
que é em que a gente vai começar a ter consciência desse processo todo nosso, que nos faz essa humanidade, a nossa sobrevivência. Ela continua. Combalidos por antigas frustrações, desgostosos conosco mesmo, sentimos desvalorizados, tomados por uma sensação de inutilidade e abandono, que tentamos mascarar com alegrias fictícias e conquistas perecíveis. Nesse clima psicológico, como cultivar empatia e entusiasmo com virtudes alheias? É porque, justamente, nós não temos a consciência e não aceitamos quando sentimos, de fato, inveja e ciúme. A gente tende a negar isso até o último minuto. E vai justamente sufocando cada vez mais isso. As emoções surgem de outras formas. Ela continua. Os relacionamentos a todo instante sofrem os efeitos indesejáveis da carga vibratória dessas desconhecidas sombras íntimas, criando estados de desconforto que estipulam antipatia ou mesmo aversão, sem que haja da nossa parte qualquer intenção nesse sentido. São reflexos automáticos que trazem na vida mental com enorme poder de ação sobre as atitudes sem que disso tenhamos consciência. É que eles estão falando, gente, a pessoa nunca fez nenhum mal para a gente, mas simplesmente pelo fato dela estar sendo destacada em alguma coisa, a gente passa a ter justamente essa aversão para ela. E é o que ela está querendo dizer, que ela vai falar daqui a pouco sobre a mágoa. Então, é outro mecanismo, é a não aceitação disso. E olha que interessante nesse último parágrafo que ela leu. Sem que disso tenhamos consciência. Ela fala, são reflexos automáticos. Ela está perfeitamente aqui correta do ponto de vista neurocientífico. Porque são emoções, gente, que elas estão muito profundas. E elas ditam as nossas escolhas. Lembram? As emoções, junto com os sentimentos, elas moldam de forma forte as nossas tomadas de decisão. E previsíveis. São emoções que elas fazem assim, elas preveem praticamente as nossas tomadas de decisão. Porque nós estamos sempre cultuando, estamos sempre sentindo aquilo, e a gente acha que tem que agir com base naquilo. Nós fomos treinados para isso, para agir com base nas emoções, sem racionalizar, sem questionar, sem pensar. Agora vem aqui o parágrafo, quando nós tínhamos parados, né? Ela começa aqui. E o que é o mais grave? Por desconhecer a natureza dessas emoções, olha só, vemos o argueiro no olho alheio, sendo que temos uma trave em nossa visão espiritual, conforme a assertiva evangélica. Sentimos que as relações não vão bem, mas por incapacidade ou falta de habilidade em analisar a nós próprios instintivamente, fazemos uma projeção, como eu já falei, na tentativa de descobrir o lado de fora, aquilo que, em verdade, está dentro de nós. Enquanto, mais uma vez, ela fala projeção porque a gente não aceita isso. Quando eu não aceito algo, eu vou ter que expulsar aquilo, e eu projeto no outro. Então é mais fácil justamente eu ver esse defeito no outro. Né? E, como eu disse, a nomeação dos afetos, ela nos permite identificar o repertório emocional nosso mais comum. Porque se a gente faz esse exercício, você começa a pensar o que é o que vem mais, o que vem mais. Então, cada um tem aqui um repertório emocional que sabe o quanto está mais presente no dia a dia em determinadas ações. Então, existem estímulos externos ou internos que produzem mais determinado tipo de sentimento, de emoção, e que precisamos dar esse nome. Ela está falando, nós fazemos tudo isso por uma incapacidade ou falta de habilidade. Que falta de habilidade é essa? É justamente que as pessoas não têm o hábito de fazer o que estamos fazendo aqui agora. De procurar refletir esse mundo íntimo emocional, ao ponto que os neurocientistas falam e batem o martelo. Os seres humanos são seres emocionais que pensam. São seres emocionais que pensam. Existe um neurocientista, um dos professores nossos, que ele fala que o Homo sapiens é uma espécie de Homo sapiens plus. Nós ganhamos a cognição, o raciocínio lógico. Então, assim, nós somos mesmo Homo sapiens, mas a gente tem esse plus aí, que nós estamos, talvez, pouco utilizando ele, porque o cérebro não quer gastar energia. Ela, então, continua citando. Que nenhum discípulo de Jesus, acho linda essa parte, que nenhum discípulo de Jesus, perante os fracassos e perdas na vida interpessoal, julgue-se derrotado ou mal intencionado.
No serviço da obra cristã, nos quais somos colaboradores iniciantes, jamais devemos nos permitir desacreditar nas intenções sinceras que sustentam nossos ideais de ascensão. Quase sempre, elas constituem nossa única garantia legítima em direção aos projetos de iluminação espiritual que abraçamos. Existe uma frase, um ensinamento do Espiritismo, que é também do budismo. Talvez muitos espíritos acham, talvez isso até um chavão, né, do Espiritismo, mas eu, francamente, não vejo outra frase tão bela para explicar o significado de nós estarmos aqui no corpo, que é justamente que a Terra é uma escola. É um estágio que temos que fazer para atingir outros patamares evolutivos, desde a bactéria, da planta, do animal, de todos nós. Temos que fazer esse estágio para ir ao outro. Existe uma frase que o budismo diz, eu já citei, gosto muito dela, que o espiritismo também diz isso em outras palavras, que nascimento e morte não existem, existe apenas recomeço. É apenas recomeço. Então, quando nós temos essa visão, ou conseguimos ter, isso nos ajuda muito, isso é muito consolador, né? Diante dos nossos automatismos, da luta pela sobrevivência, das relações rápidas do nosso dia a dia, de que a gente sempre quer ter a razão numa discussão. Então, quando a gente começa a se ver nesse aprendiz da vida, isso nos ajuda bastante, tá, gente? A nos situar melhor. Então, ter perdão conosco, saber nos aceitar como aprendizes da vida que nós estamos em construção. Então, de fato, nós estamos aqui no aprendizado, no estágio, é um pré-requisito para atingir vários locais ou vários patamares que nós estamos procurando. Irmã, se vai lá, continua. Se assim nos pronunciamos, é porque mesmo entre os discípulos da Boa Nova, a nobreza de intenções não é suficiente para impedir que os efeitos lamentáveis da altivez, né, da superioridade, da presunção, né, que carregamos em nossos corações. Por muito tempo ainda lutaremos tenazmente na colheita infeliz dos reflexos de prepotência e competição que assinalam os nossos impulsos perante os outros. É competição, prepotência e sobrevivência, gente. Como eu disse, o cérebro ele foi feito primeiro para sobreviver. Questões éticas, morais, questões de autocontrole, de iluminação interna, seja lá o que for, nós estamos ensaiando ela. E não é fácil. O que eu disse, é difícil tirar o cérebro da zona de conforto. Quando eu digo que o cérebro quer gastar energia, eu já falei isso várias vezes, energia mesmo, gente. O cérebro tem eletricidade, você coloca o eletrodo dentro da célula, tem energia ali, e essa energia depende de uma série de coisas. O cérebro vai querer fazer de tudo para você não sair da zona de conforto. É simples, nós já falamos, tenta desenvolver um novo hábito aí para ver o que vai acontecer. Alguns podem ser até fácil. Alguns hábitos não têm tanto significado. Se o cérebro não entende que um hábito, aí, o desenvolvimento dele, não tem justamente significado, não vai adiante. Um hábito, ele só é consolidado de fato quando realmente o cérebro começa a entender que a repetição daquele hábito está tendo uma recompensa. Lembra que recompensa não é só prazer, é resolver um problema, é fugir ou evitar da dor. Isso pode ser qualquer hábito que seja. E ela está falando aqui de hábito, e nós queremos justamente desenvolver algo. Deu uma apagada aqui, tudo bem? Eu tive um probleminha técnico, só isso. Mas é isso. Quando nós estamos desenvolvendo um novo hábito, a gente parece que desanima, porque o antigo hábito continua existindo. Como eu disse para vocês, para desenvolver um novo hábito, não quer dizer que a gente vai destruir de cara o velho hábito. Os dois, por um tempo, eles vão coexistirem. Até que o cérebro, você vai persistindo, o cérebro vai entender que aquele novo hábito passa a ser o modus operandi, e passa a ser o principal conectoma, que vai reforçando, consolidando aquilo no cérebro, e o outro vai ficando cada vez mais fraco. Você vai usando cada vez menos ele. A coisa não é tão teórica e simples assim, mas é o primeiro passo para a gente desenvolver qualquer hábito. Desde justamente da paciência, da educação, da gentileza, começa com a frequência, com a constância, e o hábito não desenvolve se não tiver significado. Tem que ter prazer em ajudar o outro. Você tem que sentir isso. Você tem e continuar fazendo. Até que aquilo se torne automático. O hábito é quando uma ação se torna automatizada. Ela vai para as regiões profundas do cérebro e você não gasta mais energia para executar essa ação. É isso que a gente está propondo e que Hermans também propõe. O desenvolvimento de novos hábitos, de novos valores. Isso não se faz de uma hora para outra.
nem com leituras dinâmicas, nem com leituras de livros que são importantes. O cérebro, ele acaba esquecendo quando a gente não revisa e nem aplica aquilo que a gente está estudando. Guardem isso. Não tem como. Terminando a nossa parte final, ela começa. É um processo natural de evolução. Nada há de errado em sentir o que sentimos. Olha que lindo, gente, você que está me ouvindo aí. Isso é muito bonito. Isso foi um efeito colateral das religiões dominadoras, que sempre nos colocou que as emoções e sentimentos são sujos, eles são pecaminosos, eles são justamente indignos. Essa visão psicológica, neurocientífica e até espiritual, como a irmã do Fundo está falando, é extremamente libertadora e humana. É justamente abraçar a nossa humanidade. E nós fomos treinados para negar essa humanidade ao longo do tempo. Avós, nossos pais, professores. E eles acabaram sendo exemplo para nós. Não fizeram isso por maldade, eles também foram ensinados assim. E nós temos essa oportunidade aqui brilhante de abraçar emoções e sentimentos e dizer muito obrigado, isso faz parte de mim. Faça as pazes com a sua emoção, você que está me ouvindo agora. Dê um abraço em você mesmo. Você é um ser humano, você cai. Ah, mas as pessoas me criticam. Mas criticam porque elas não aceitam as emoções delas. Aceite, abrace elas. Você é uma pessoa, como todos nós, está evoluindo. Está em processo de lapidação, de melhoria, de construção. Estamos entendendo o papel das emoções e dos sentimentos no nosso processo evolutivo. Olha o que a irmã Stufo continua falando antes da gente terminar. O problema surge quando rebelamos em aceitar e investigar a existência de semelhantes atitudes de cada hora. Olha só que interessante, gente. O problema surge quando rebelamos. Eu não sinto, eu não sou isso. Eu nunca pensei isso. Eu nunca senti essa emoção. Infelizmente, como eu disse, as religiões ou a cultura, as nossas crenças, elas nos ajudam ou tendem a fazer que a gente abafe isso, negue isso, dentro de nós mesmos. Não é negar de boca para fora com as pessoas, não. Nega conosco mesmo. Pregamos mentira para nós mesmos. Contamos historinhas para nós mesmos, que é um pior caminho. E ela continua. Não agimos assim por mal, olha o que ela diz, deliberadamente. São as compulsões morais que geramos nas experiências sucessivas da ambição e da loucura nas vitórias perecíveis. O que é isso que ela quer dizer? Compulsões morais, gente, aqui é um comportamento impulsivo persistente. Vejam só, gente, nós temos um cérebro de carne, mas temos um cérebro espiritual. E ele também tem conectomas, viu? Com certeza. André Luiz fala sobre isso, não com essas palavras. Nós temos um cérebro animal. E esse cérebro ele foi ensaiado nas longas vidas pretéritas nossas. O espírito Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Valdo Franco, fala que todos nós somos repetidores de comportamento. E não é uma crítica. Nós trazemos ainda comportamentos de outras vidas que estão muito firmes no nosso genes ou nas regiões mais profundas do nosso inconsciente, em que manda as mensagens para o nosso cérebro continuar fazendo. Sejam elas qualidades ou não. E realmente nós temos cada vez mais fazer esse mergulho íntimo. Por isso, do self. Reconhecer si, as sombras, não negar as sombras, mas reconhecer os seus valores. Identificar de fato as suas necessidades pessoais mais íntimas. Então, aqui ela falando as compulsões morais de outras vidas, que a gente tentou usar elas para a nossa ambição e loucura. Ambição e loucura aqui são a nossa própria ignorância. Nós não sabíamos como agir melhor. Então, lembremos, gente, que muitos dos nossos deslizes, seja nestes de outras vidas, nós estávamos querendo sobreviver, por incrível que pareça. Nós estávamos querendo ter uma vida melhor e não tínhamos outros caminhos para tentar aquilo. Achávamos que aquilo era o jeito. Você queria sobreviver. É muito difícil, gente, e não devíamos fazer isso, avaliar quem fomos no passado com nossa mente de hoje. Isso é até cruel, é perverso. É a mesma coisa que você querer avaliar uma criança que não sabe ler e escrever e chamá-la de ignorante. Ela não tem o seu conhecimento. Não queira julgar você pelo que você é hoje, pelas suas conquistas éticas, morais e pelos seus conhecimentos. Estamos terminando, né? 1 minuto? 2 minutos? 1 minuto. Então, só para terminar aqui, segundo o benfeitor Calderaro, no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os que são misericordiosos deveria ser um texto
mais estudado entre nós, os seguidores da doutrina espírita. Para você que não é espírita, não conhece as obras de Allan Kardec, vale a pena você ter contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma avaliação, uma interpretação das passagens de Jesus à luz do Espiritismo. Todo mundo ficou quietinho, ninguém quer falar nada? Então tá bom, gente. Nós então fizemos essa rápida, né? E a gente continua então sábado. E tem esse capítulo, uma passagem muito interessante, que ele vai falar daqui a pouco sobre um companheiro que chega à tribuna, né, para falar sobre a mágoa. Nós vamos estudar sobre isso. É muito interessante que fala de coisas do dia a dia, de ser humano, né? A gente não está viajando em questões simplesmente espiritualistas. Estamos falando de coisa objetiva, de ser humano com os pés no chão. Vamos orar? Então, nesse mesmo clima, vamos pedir ao Mestre Jesus, aos nossos familiares espirituais que se aproximem de nós, se aproximem dos ambientes que cada um de nós está, para que faça a asepsia do nosso ambiente, fluidificando as nossas águas, os nossos alimentos. E permita, Jesus, que possamos sentir esses mentores queridos, esses familiares queridos que estamos abraçando neste final de tarde, derramando essas energias que fortificam o nosso coração e nossa mente, e que nos ajude a nos aceitar mais como seres humanos e como espíritos, filhos de Deus. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor incomensurável a cada um de nós. Muito obrigado a cada mentor e familiar espiritual que está aqui conosco nesta tarde. Que assim seja, se assim será.